rompendo um pouquinho com o protocolo, eu queria aproveitar o ensejo, já que nós tivemos um rito no sábado, um rito diferenciado, um rito que a gente realiza uma vez por ano, e falar um pouquinho desse ritual, mas amarrando com a ritualística de hoje. Só que antes de fazermos isso, é lógico, em respeito a todos que estão aqui hoje participando pela primeira vez do rito, é sempre importante a gente dizer qual que é a temática que nós estamos trabalhando nesse ciclo de 2019. Então nós iniciamos nesse período falando dos 7 postulados sagrados na visão do velho Mata, que é o fundador da Umbanda Esotérica, para quem não conhece, ou Rodolfo Cruz da Mata que foi o precursor dessa Umbanda, nesses moldes, nessa vertente que nós praticamos. E depois fizemos uma amarração dos 7 postulados com as fases da Umbanda. Então nós já estamos falando da 6ª fase, ainda nos falta falar sobre a última, que é a 7ª fase, a 6ª e a 7ª. Nós fizemos só uma breve introdução do último encontro a respeito da 6ª fase, que tem a ver com Emanjá. E a última fase nós vamos falar de Orixá, ou seja, como será o movimento umbandista na concepção deste último orixá, como regente de todo o processo de transformação e evolução propriamente dito do movimento umbandista. Bom, hoje nós não vamos avançar na 6ª fase. Por quê? Como eu acabei de dizer, para nós é importante falarmos um pouquinho do ritual de sábado e fazermos essa casadinha com o que nós preconizamos na terça-feira. E para aqueles que estiveram aqui no sábado, a gente inclusive agradece a todos aqueles que estiverem depois ouvindo esse vídeo, as pessoas que vieram de várias partes do nosso Brasil, de outros estados, e estiveram conosco aqui no sábado. Por sinal, é um público bem interessante, onde nós configuramos o nosso tempo, o nosso ritual, dentro de uma concepção do trabalho magístico de Exu, que é o que a gente chama de encruzilhada. Mas deve ser sempre ressaltado, não tivemos nenhum sacrifício de animal, fizemos a movimentação conforme direciona o Exu, que comanda a guarda dessa casa, trabalhando com todos os sangues, mas sem menga. E aí que confunde a cabeça das pessoas. Sangue não é menga. Você matar, sacrificar o animal, extrair dele o fluido vital, é menga. Você trabalhar com sangue, que são representantes, seja branco, preto ou vermelho, dos vegetais, minerais ou animais, você não precisa de matar o animal. E não necessariamente ter um animal na ritual. É outro processo dinâmico, não foi o que nós utilizamos aqui no sábado. Então aqueles que estiveram aqui no sábado, viu que a gente abriu a encruzilhada com uma abundância muito grande de elementos da natureza, flores, condimentos, ervas sagradas, velas, inclusive velas de ceras, e fizemos todo um manancial de trabalho justamente para dinamizar a função magística do Exu. Não dá para a gente explicar aqui, até porque fizemos um seminário de quase 1h30 para explicar para essas pessoas que estiveram no sábado de como eles deveriam atuar no processo que estava sendo oferecido ritualisticamente. Mas o que nos interessa o Exu, já que o rito de sábado foi falando de Exu, com uma entidade complexa, eu particularmente estudo Exu tem 30 anos. Não sei nada não. Estou aprendendo aí. E a gente sabe que é uma entidade polêmica dentro do movimento. Alguns dizem que o Exu é um ancestral, outros dizem que esse ancestral é aqueles que passaram pela Terra, outros falam que nunca encarnaram. E aí são as mais diversas definições. Claro que cada casa vai trabalhar com a sua configuração. Nós trabalhamos com a configuração da Umbanda Esotérica. E fazemos apontamento daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós praticamos. Não temos sequer a intenção de falar daquilo que a gente não conhece. Então, o que nós praticamos no Orel, eu posso falar com propriedade, porque sei do que estou falando. E sabemos que outros também abordam o Exu com outras características, com outras formas. Algumas dessas a gente não concorda, outras dessas a gente até entende, porque eles assim personificam essa entidade espiritual. Então, para nós, no rito de terça-feira, a gente sabe que é um rito de louvação ao Orixá. O rito de louvação é um rito que não tem corporação. Uma maioria de vocês aqui já estão acostumados a participar do ritual. Mas isso quer dizer que o rito não tem presença espiritual? Não. O rito tem presença espiritual. Tanto dos caboclos, que estão subordinados à hierarquia do Orixá Ogum, que comanda o dia de hoje, que é terça-feira,
E em especial os guardiões da luz e da cruz que comandam esse momento, no astral superior. E é lógico, se temos essas entidades comandando um processo de condução, de frequência vibracional, em especial sobre o nosso Brasil, também tem os Exus atuando com ele. Isso quer dizer que no Rio de Janeiro nós também temos Exu. Quem nos acompanha aí já mais vezes, às terças-feiras, vai se lembrar que eu sempre cumprimento na hora da corrente dos Espíritos Universais, sou da Visala, que é uma falange de negros africanos que são Exus. Às vezes eu cumprimento os negros bensolas, que é uma outra falange de Exu. Às vezes eu saúdo aqui, quase na sua maioria das vezes, sou Tirateima, que é um Exu de Tranca-Rua que comanda toda a guarda do Rio. E é lógico que pode ser aberto ou movimentado energias de Exu do Rio de terça-feira? Claro que sim. Vocês querem ver uma prova disso? Quando vocês entraram aqui, vocês receberam uma defumação geral. Né? Quem que vocês acham que faz essa limpeza? Tirando as energias carregadas que vêm acompanhando vocês antes de vocês entrarem. Alguns de vocês vêm do trabalho e às vezes vêm com o campo vibratório áurico congestionado de energias dissonantes. E como a gente está buscando uma conexão com o plano espiritual mais sutil, a gente tem que fazer essa preparação, para que a gente esteja em melhor condição de receber toda a movimentação espiritual. Então tem Exu atuando na terça-feira? Tem. Acabei de dizer para vocês. Existe o Exu que é responsável pela guarda, pela proteção nossa aqui, toda vez que nos reunimos na terça-feira. Que Exu é esse? Exu tira tempo. O servidor dos caboclos de Ogum. Mas junto com ele tem outros Exus também. Alguns fazendo a guarda a 1 quilômetro daqui, outros fazendo a guarda aqui nesse quarteirão, na periferia toda desse quarteirão, e os mais atentos àqueles que são cinturões internos. Só que dentro desse espaço que a gente chama de santuário, nós temos 3 cinturões. E cinturões não da forma literal da palavra, físico, palpável. Não, nós temos uma configuração geográfica, templária, santuário, mas nós temos uma periferia aqui, ó, nesse núcleo de areia, que tem que ser trabalhado um tipo de energia, então ela precisa ser preservada. Nós temos um outro cinturão, que é todas as paredes aqui desse santuário interno, é o segundo cinturão. E nós temos um terceiro cinturão, que é a periferia do lote aqui, com os vizinhos. Então essa energia precisa estar perfeitamente controlada, para conter o que precisa conter e não deixar extravasar daquilo que não pode. Senão, faltaríamos com caridade até com os nossos vizinhos. Então existe um processo magístico de atuação desses guardiões? E como eu acabei de falar, o primeiro trabalho deles é fazer essa descarga inicial, quando nós todos chegamos aqui. Joga uma fumaça, vai caindo as coisas, eles vão recolhendo, vai tentando limpar o campo. E vocês vão ver que nós vamos fazer mais 2 defumações aqui, que é um processo gradativo dessa limpeza, tanto a nível energético, seja no corpo astral, tanto quanto no campo mental, para que a gente esteja o mais flexível possível e o mais receptivo às vibrações do plano espiritual. E aí não se pasmem, muitos de nós, quando chegamos aqui no Rio de terça-feira, a gente traz companhias espirituais, a gente vem acompanhado. E qual que é o papel dos Exus da casa? Tentar orientar esses irmãos. Se alguns deles nem sequer se dão conta que desencarnaram. E precisam de uma equipe espiritual que tem habilidades para conduzir essa comunidade astral. Então nós estamos aqui hoje em torno talvez de 80 pessoas. Então, só para vocês terem ideia, deve ter 240 espíritos compartilhando conosco nesse mesmo ritual. Então nós não estamos aqui sozinhos. Então existe toda uma equipe de recepção, de esclarecimento, de condução, até mesmo de prisão. Vocês sabiam? Que às vezes pode estar acompanhando algum espírito na órbita vibracional de sintonia de vocês, e os mentores da casa que fazem essa guarda perceber que esses espíritos não podem ficar do lado de vocês e simplesmente dar ordem de prisão para eles. Vocês sabiam isso? Não sabiam, então estão sabendo a partir de hoje. Então há todo um processo de trabalho. E o que é louvação na concepção de Exu? É uma movimentação de forças. Existe um orixá, que a gente está chamando aqui de Ogum, que tem um poder mental, uma linha de força pré-determinada de como as coisas devem acontecer. Mas quem manifesta esse poder desse orixá é a força Exu. Vai que bacana. E aí, eu quero agora sim resgatar como gancho o que nós falamos no sábado. Nós falamos que a Umbanda trabalha em perfeita sintonia com a Quimbanda.
cada caboclo, cada criança, cada pai velho, tem um Exu que o assessora. Às vezes alguns de vocês chegam aqui, a espiritualidade quer saber o que está acontecendo, porque prospectou, visualizou, conseguiu identificar algo que às vezes nem vocês percebem. Mas a espiritualidade percebe e fala assim, tem alguma coisa errada com essa moça que chegou aqui, ela está acompanhada de 2 espíritos que não tem a outorga kármica para estar do lado dela. E por que essas linhas de conexão? Aí mandam, como diz, corrigira. Você já ouviu falar disso? Tá, corrigira também. Aí o espírito superior hoje aqui, na nossa ritualística, vira para o Exu e fala assim, vai lá na casa desse consulente e vê o que está acontecendo. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. E o Exu sai no rastro e vai lá ver com o filho de perto o que está acontecendo na casa, por causa das energias que nós. E aí vai fazendo a ronda de cada um. Olha que bacana. Poucas pessoas sabem disso. Isso são aspectos intrínsecos do trabalho de Exu, até mesmo a ritualista como de hoje. E olha que interessante, no sábado era um rito exclusivamente de Exu. O trabalho era da Quimbanda. Mas quem estava direcionando na contraparte astral? Os orixás. Através de seus ordenados. A criança acabou o pai. Então todo o Exu que baixou aqui no sábado tinha na contraparte astral um comando vindo por intermédio dessa triplicidade, criança, acabou. E hoje nós invertemos. Hoje o comando na questão ritual é do orixá, juntamente com a cabocada de Ogum, mas quem está assessorando no astral é Exu. Olha aí, o que vocês aprenderam hoje? Isso é extremamente importante. Então, há um perfeito equilíbrio entre a Umbanda e a Quimbanda. Nós temos, para algumas escolas, né, como eles chamam, orixás de frente que guiam o nosso futuro. Mas nós temos as proteções de costa também. São os Exus. São aqueles responsáveis pela nossa manifestação, pelas nossas conquistas materiais aqui, nessa dimensão. Mas tudo projetado por quem? Pelos orixás. Não é diferente do que vai acontecer aqui hoje. É um rito de renovação, tem um orixá que está ideando, está pré-determinando a sua hierarquia, e se tiver alguma coisa a ser desdobrada depois desse encontro nosso de hoje, vai sair alguns Exus para tentar resolver algumas coisas. Perceberam como é fácil? Não tem muito segredo. O que falta às vezes é a informação. E aí eu queria encerrar dizendo que, quando falamos aqui, seja de Exu, num rito de caboclo, nós não estamos transgredindo nenhuma lei, nós só estamos esclarecendo a comunidade terrena. Vocês já imaginaram o que seria da nossa dimensão física sem os guardas, sem os policiais? Vocês sabiam que o Exu no astral são guardas do astral? Vocês sabiam que eles fazem muito parecido o papel da polícia de baixo? Alguns daqueles se corrompem, mas não são Exus. São os olheiros, são os infiltrados. Não é assim? A polícia não tem às vezes alguns que ficam infiltrados no meio do tráfico. Não é assim? Para quem sabe, dê uma opinião. Então, da mesma forma que nós temos essa atuação para que se mantenha, né, a norma, para que se mantenha aqui a organização, a lei, a gente tem os policiais para os meliantes. Não é assim? No astral também tem meliante, gente. E tem que ter alguém que freia eles. Não, mas então agora você acabou de me dizer que os Exus no astral são as polícias de fiscalização? Claro, é isso que eu estou dizendo. Para não ficar entrando muito detalhe. Então tem guias espirituais, seja caboclo, criança ou pai velho, que às vezes fazem um papel muito parecido, né, com os juízes que nós temos aqui, com os aferidores legislativos. E as polícias não ganham aí diferenciação. Aqui a gente tem polícia civil, tem polícia militar, anda fardada, não é assim? É identificado, tem polícia que anda camuflada, paisando. Tem outros que nem sequer são conhecidos, são secretas, né? Polícias secretas. Pô, nossa, é muito parecido. Tem Exus que andam fardados mesmo, para todo mundo ver que eles são Exus. Tem outros que andam disfarçados e com especialidades. Igual tem alguns polícias. Bom, dá para a gente ficar falando aqui a noite inteira, mas não é esse o objetivo. Eu queria dizer o seguinte: existe uma relação muito grande entre a vibração de Ogum e o trabalho de Exu. Se vocês
perceberem nos pontos, né, em especial que são cantados pelos Exus, nos ritos de contato, né, de trabalho. Vocês vão ver que eles sempre chamam algum ordenando, autorizando. E aí nunca é demais a gente dizer, né, que Exu comanda de meia-noite às 3 e Ogum de 6 às 3 da manhã. Aí vocês amarram. Então o nosso rito é de louvação, aproveitem bem, tá? O trabalho de hoje. E hoje eu posso afirmar, nossa casa está saturada de axé. Então quem não veio no rito de sábado, aproveita para receber um pouco. Abram as suas encruzilhadas. Dizem que as piores demandas, né, aquelas mais difíceis de vencer, são as demandas internas. A quem sutilmente ofere algum. Mas aquelas demandas mais internas, mais densas, mais pesadas, Exu está sempre de olho. Então cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente faz. Isso é importantíssimo. Caso contrário, a gente cai na lei de execução. Aí é o campo de Exu.